Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 155 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, e nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito do artigo 461 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continua a jornada jusoperária brasileira a respeito do contrato de trabalho. Neste sentido, diz o artigo 461, consolidado, que, sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. A isonomia entre os membros de uma determinada sociedade é conceito que vem se aperfeiçoando ao longo dos anos. Teve início mais concreto na Grécia Antiga, onde a sociedade pretendia que todos fossem iguais, sem nenhuma distinção. Todavia, naquela mesma Grécia, a isonomia de tratamento nunca foi muito acentuada e perfeita, porque lá existia o sistema escravagista que não deixava perpetrar a igualdade entre os indivíduos. Na Constituição de 1988, também denominada Constituição Cidadã, o artigo 7º, inciso 30º, determina a proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Isso vem também de encontro aos ditames íncitos no artigo 5º caput deste mesmo texto constitucional nacional, que determina que todos são iguais perante a lei, independente de raça, credo religioso, cor, ou outro tipo qualquer de discriminação que possa ter implemento durante as tratativas sociais cotidianas. Por isso, o artigo 461 da Consolidação das Leis do Trabalho nos traz uma situação que vai ampliar este conceito de igualdade, trazendo-o para o hemisfério do direito do trabalho e das relações contratuais trabalhistas, sejam elas individuais ou coletivas. Portanto, sendo idêntica a função,
a função tem que ser idêntica. E quando nós dissemos função, é um conceito muito mais amplo, porque a função é toda aquela situação de prestação pessoal de serviços pelo empregado ao seu empregador, que se desenvolve dentro de uma sistemática pré-estabelecida para tal. Então, todo tipo de função que o empregado exerça tem que ser idêntica às funções que outro empregado também apresente como sua motivação laboral cotidiana, para que todo o trabalho seja de igual valor, tenha a idêntica função, seja prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento. Portanto, não, aqui há duas situações. Embora seja prestado ao mesmo empregador, seja idêntica a função e o trabalho seja de igual valoração, tem que ter, para efeitos de equiparar-se os salários, ter desenvolvimento dentro do mesmo estabelecimento. Então não pode haver, por exemplo, um empregado que tem idêntica função, trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, se esses paradigma e paradigmado exercem suas prestações pessoais de serviço em estabelecimentos diversos. Portanto, neste caso, em estabelecimentos diversos, não haverá a imposição de igual salário sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Então, as características da identidade de função, da igualdade valorativa do trabalho, da prestação do mesmo ao mesmo empregador, corresponderá igual salário sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade, desde que os comparandos prestem serviços no mesmo estabelecimento empresarial. Diz ainda o artigo 461 da Consolidação das Leis do Trabalho que trabalho de igual valor, para fins deste capítulo, que é o que trata da remuneração de um modelo geral, e aí a gente vem com a mesma crítica que temos feito durante as nossas aulas deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que a consolidação das leis do trabalho, ela promove uma confusão entre os termos salário e remuneração. Tudo isso que nós vimos até agora, nosso sentir, nos leva a crer que a posição do legislador seletista seria de que, sendo idêntica a função, todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual remuneração, sem distinção de técnico, de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Então, ao invés do artigo 461 da Consolidação das Leis do Trabalho, trazer o termo salário ao estudo que nós hoje estamos aqui a desenvolver, deveria ter tido a capacidade hermenêutica de traduzir-se a palavra salário em remuneração e não propriamente ao salário. Neste sentido também, a trabalho de igual valor, para fins do capítulo,
e observe que o próprio capítulo ele se nomeia como remuneração e não como salário. Será então trabalho de igual valor para os fins do capítulo de remuneração será o efetivado com igual produtividade, com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos e que o exercício na mesma função não seja superior a 2. Então agora nós já ampliamos o nosso conceito de igualdade de salários, que seria, na verdade, igualdade de remuneração, como sendo possível nos casos em que seja idêntica a função, o trabalho tenha igual valor, seja prestado ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento empresarial, tenha ainda a possibilidade de ser efetivado com igual produtividade, com a mesma perfeição técnica e entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos e ainda o exercício nas funções tem que ser feito, efetivado em menos de 2 anos de diferença. Assumidas todas essas características, a equiparação salarial será sempre possível e legitimada. Faltando uma destas características, todavia, a equiparação salarial deixará de ser possível, porque não haverá a assunção entre paradigma e paradigmado, que são os termos utilizados em processo judicial do trabalho para explicar o empregado que está sendo considerado como um modelo e cujo aspecto remuneratório seja superior àquele que pretenda receber como contraprestação pessoal de serviços a mesma remuneração daquele outro, portanto, paradigma e paradigmado. Faltando uma das características, não será possível a equiparação salarial entre eles. Estes estados de coisas não prevalecerão, todavia, portanto, a situação em que o empregado tem idêntica função a outro empregado, tenha trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, ainda com a mesma produtividade e perfeição técnica, e tenham eles diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador inferior a 4 anos e no exercício da função inferior a 2 anos, mesmo que tenhamos todas essas características, se o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar, por meio de norma interna da empresa ou negociação coletiva, plano de cargos e salários, estas características impedirão
que seja procedida a equiparação remuneratória entre os empregados. E aqui vai uma característica importante que foi colecionada no artigo 461 da Consolidação das Leis do Trabalho, é que antes da reforma trabalhista, implementada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, os quadros de carreira, ou mesmo os planos de cargos e salários, dependeriam de ser homologados e registrados no Ministério do Trabalho e Emprego. Com o advento, portanto, da reforma trabalhista, esse estado de coisas deixou de existir e, portanto, a organização em quadro de carreira ou a adoção por meio de norma interna da empresa ou negociação coletiva de plano de cargos e salários está dispensada de qualquer forma de homologação ou registro em órgão público, segundo dimana do texto incerto no artigo 461 da Consolidação das Leis do Trabalho, que agora estamos a estudar nesta nossa aula de número 155 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. Neste caso, as promoções poderão ser efetivadas por merecimento ou antiguidade dentro de cada categoria profissional. Vejam bem que, apesar de nós estarmos a trazer a lume nesta nossa aula de número 155 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, os conceitos de igualdade, de isonomia de tratamento entre todos, e que nos carregariam ao conceito maior da liberdade entre os tratos coletivos ou individuais de trabalho, temos aqui no artigo 461 da Consolidação das Leis do Trabalho uma temática legal que fere a esta objetividade da lei de alcançar a plenitude das relações de trabalho e emprego que a própria reforma trabalhista nos trouxe através da prevalência do acordado sobre o legislado. E aqui nos coloca uma imposição legal que as promoções dentro dos quadros de carreira ou dos planos de cargos e salários deverão ser efetivadas por merecimento ou antiguidade dentro de cada categoria profissional e não deixa ao livre-arbítrio do empregador que esta promoção seja feita por critérios próprios. Continua ainda o artigo 461 da Consolidação das Leis do Trabalho a nos dizer que o trabalhador readaptado em nova função por motivo de deficiência física ou mental, atestado pelo órgão da Previdência, não servirá de paradigma para os fins da equiparação salarial. Estamos a tratar aqui daquele trabalhador que foi vitimado por um acidente ou por uma doença
seja ela profissional ou não, que veio a impedir que este trabalhador, que este empregado, exercesse as funções anteriormente dispensadas através de sua prestação pessoal de serviços a seu empregador. Ele não pode mais exercer as funções e, portanto, foi considerado inapto para as mesmas pela Previdência Social. Todavia, a autarquia previdenciária entendeu que este trabalhador, embora esteja incapacitado para o exercício das suas funções originais para as quais foi contratado, poderá ser readaptado em nova função, para que se atenda agora às deficiências físicas ou mentais que sobre ele recaíram através de um acidente que o vitimou. Neste caso da readaptação do trabalhador, do empregado em nova função, esse trabalhador não poderá servir de paradigma para fins de equiparação salarial. Ou seja, ele não será modelo para que um empregado consiga auferir a sua ascensão remuneratória idêntica àquele empregado que foi readaptado. E no sentido contrário também, ou seja, o trabalhador readaptado em nova função não poderá pleitear a equiparação salarial com outro empregado, porque ele foi readaptado na função em face da impossibilidade de continuar a exercer as anteriormente praticadas durante o seu contrato individual de trabalho. Continua o artigo 461 da Consolidação das Leis do Trabalho a nos informar que a equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos, no cargo ou na função, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que o paradigma tenha obtido a vantagem em ação judicial própria. Aqui vamos destrinchar o texto nas seguintes situações. A equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos no cargo ou função, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos. Ou seja, não se pode equiparar um trabalhador, um empregado, que exerce as suas funções em atividade profissional atual com aqueles empregados que exerciam a mesma função em anos anteriores ao ingresso do mesmo nos quadros empresariais. Não serve, portanto, como paradigma aquele empregado antigo que exercia a mesma função e o mesmo cargo daquele que pretende ser equiparado remuneratoriamente a ele, porque não há o requisito da contemporaneidade entre o exercício profissional de um e de outro. Portanto, fica vedada a indicação de paradigmas remotos, ou seja, paradigmas que exerceram estas funções em anos de antanho e não de forma odierna, contemporânea ao que se pretende equiparado a eles, ainda que o paradigma que se tenha como modelo tenha obtido a vantagem em ação judicial própria. Então, só vai valer a equiparação salarial
se houver a contemporaneidade entre paradigma e paradigmado no cargo ou função, não podendo ser possível a indicação de paradigmas remotos, ou seja, de paradigmas que já exerceram essa função ou cargo em tempos muito anteriores ou anteriores a que aquele empregado que se pretende a eles equiparar remuneratoriamente esteja cumprindo as suas benesses trabalhistas. No caso de comprovada a discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juízo determinará, além das diferenças salariais devidas, multa a favor do empregado discriminado, no valor de 50% do limite máximo dos benefícios previdenciários. Aqui nós já temos, dentro do artigo 461 da Consolidação das Leis do Trabalho, uma norma de aplicação ao processo judiciário do trabalho, porque é através de um processo judiciário do trabalho que o empregado poderá comprovar que foi discriminado ou por motivo de sexo ou de etnia, e aqui nós podemos até ampliar este conceito e a reforma trabalhista através da Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, perdeu esta oportunidade de trazer os casos de discriminação por motivo de sexo, etnia, idade ou outro qualquer modelo de discriminação que tenha sido utilizado pelo empregador em detrimento do empregado para a sua ascensão dentro dos quadros funcionais onde haja a presença tanto de quadro de carreira ou quadro de salários que nós já estudamos terem sido aquilatados para fins da inexistência de possibilidade da equiparação salarial. Aqui o caso não é de equiparação salarial, mas sim de justiça na ascensão daquele empregado a um patamar financeiro, administrativo melhor do que ele exercia, porque foi discriminado por motivo de sexo, etnia ou por idade. Nesses casos de comprovação de discriminação por esses motivos, o juiz determinará ainda, além das diferenças salariais devidas entre a comparação daquele quadro de trabalho onde a ascensão profissional do trabalhador angariaria a ele diferenças salariais, portanto, o juiz vai deferir as diferenças salariais devidas por esta falta de promoção deste empregado. Ele ainda aplicará uma multa em favor deste empregado discriminado no valor de 50% do limite máximo dos benefícios previdenciários. Então, além das diferenças salariais que se quedam devidas por essa discriminação de ascensão profissional, o juiz ainda determinará a presença de uma multa a favor do empregado discriminado no valor de 50% do limite máximo dos benefícios previdenciários.
Então, são duas situações. Vai se deferir ao mesmo as diferenças salariais e ainda se aplicará uma multa ao empregador em favor do empregado por ter discriminado o mesmo por motivos de sexo, etnia, idade ou qualquer outro que seja comprovado ter sido mote para a não ascensão profissional daquele empregado. É sempre bom lembrarmos que o trabalho intelectual ou artístico não será mensurável. Portanto, não se pode mensurar a diferença entre o trabalho intelectual ou artístico desenvolvido por dois empregados e, portanto, não pode ser objeto de equiparação, exercendo os empregados, paradigma e paradigmado, trabalhos de natureza intelectual ou artística, não será possível a obtenção de equiparação salarial, porque esse tipo de atividade profissional não pode ser mensurada para que se atendam aos comandos do artigo 461 da Consolidação das Leis do Trabalho. Estas atividades desenvolvidas, elas terão, portanto, capacitações e valoração diferentes entre si e, portanto, não haverá a possibilidade de equiparar-se às remunerações destinadas a um ou outro exercente de trabalho intelectual ou artístico. O tema desta nossa aula de número 155, deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que teve por objetivo o estudo do artigo 461 da Consolidação das Leis do Trabalho, pode ser melhor estudado através da pesquisa do capítulo 41 dos meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. E se encontra alojado às páginas 187 até 194 deste nosso compêndio. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de número 155 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a presença de todos nestas nossas aulas e solicitar ainda uma vez mais a aqueles que ainda não fizeram que deixem seus likes nas mesmas e se inscrevam no nosso canal, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos auxiliar no sentido de manter íntegro este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e podermos desenvolver a distribuição do conhecimento aqui regimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.